Olá, estudantes! Vamos à nossa segunda aula de matemática do terceiro trimestre. Hoje continuaremos a falar sobre geometria analítica, mas agora a gente vai aprofundar mais um pouco em conceitos relacionados a esse conteúdo. Hoje eu vou estar falando da equação geral da reta. Conteúdo esse que vocês já tiveram assim um pouco de contato com ele lá na primeira série do ensino médio. Só que tinha outro nome, né? Função afim, que o gráfico dá uma reta. Então, na realidade, são conceitos que vocês já conhecem, nós só vamos abordar de outra maneira, ok? Então, vamos começar para ver se fica bem claro esses conceitos. Vamos lá. Equação geral da reta. O que seria isso? Nada mais é que a representação algébrica, escrevendo isso em letras e números, a reta desenhada no plano. Bom, como está no plano, a gente pode usar o plano cartesiano para representar. Aqui vocês têm aqui o plano cartesiano, a gente já até revisou na aula passada, né? O eixo X e o eixo Y. E essa daqui, ó, que é a representação algébrica para qualquer reta, né, no plano. E aqui nós temos o A, B e C, são coeficientes, valores numéricos, e X e Y são as coordenadas no plano cartesiano. Então eu posso estar escrevendo, né, essa representação, que seria nada mais, nada menos do que escrever o desenho da reta na realidade, ok? Então, eu acredito que não vai ser tão complicado. Vamos, então, tentar aí entender. Para entendermos a montagem dessa equação, eu tenho que falar sobre alinhamento de pontos. Aí eu vou ser mais específico, alinhamento de 3 pontos, que nós vamos utilizar um recurso que vocês já utilizavam lá no segundo ano. Acredito que o professor de vocês tenham trabalhado sobre isso. O que seria alinhar 3 pontos? Os pontos estão alinhados quando eles pertencem à mesma reta. Exemplo, se eu tiver aqui ponto A, tenho aqui também o ponto B e o ponto C, eu não posso dizer que esses 3 pontos estão alinhados, porque existe uma reta que passa aqui nos pontos A e B, tem uma reta que passa nos pontos B e C, e tem uma reta que passa nos pontos A e C. Mas não existe uma reta que passa nos 3 pontos ao mesmo tempo. Então posso dizer que esses pontos não são alinhados. A e B, sim. B e C sim, A e C sim, mas os 3 em específico não são alinhados. Eu até coloquei uma reta aqui no plano para a gente ter essa noção. Então, se esses 3 pontos, né, estiver aqui em cima do eixo, aí eu posso dizer que eles estão alinhados, ok? E aí tem várias maneiras de se resolver isso, né? Eu coloquei aqui 2. A primeira seria o quê? Representar esses 3 pontos no plano cartesiano. Então você vai poder ver se esses 3 estão alinhados, né? Se eles são ou não ali colineares. Ou nós teremos aí um segundo processo, que é o mais importante que eu acho, que é a regra de Sarrus, que é utilizada para o cálculo de determinante de uma matriz. Então, quando o determinante de uma matriz onde eu tenha coordenadas x e y desses 3 pontos, esse determinante seja igual a 0, esses pontos são alinhados. Então vamos primeiramente aqui pegar esses pontos aqui, ó, o ponto A, o ponto B e o ponto C, para a gente começar a nossa discussão. Porque a pergunta é, os pontos A, 1 e 1, B, 2 e 4, C, 3 e 7, estão alinhados? Essa é a pergunta. Então, primeiro eu vou representar eles no plano cartesiano. Então, nós temos aqui primeiro 1 e 1. Então, você tem um aqui para
x e 1 para y. Então, vou colocar aqui meu pontinho aqui. E aí eu vou, né, fazer aqui a associação aqui dos pontos. Ok? Então aqui você tem o ponto A. Nós vamos fazer a mesma coisa para o ponto B. Você tem 2 e esse 2 vai até o 4. Então aqui nós vamos escrever aqui agora ponto B. Então vamos fazer a associação aqui. Esse aqui vai no 2, que é o de x, e vai até o 4. Então aqui nós temos o ponto B. E temos também o ponto C, que é 3, e vai até o 7 lá em cima. Vamos dizer que ele esteja por aqui. E aí nós vamos fazer essa associação do 3 até o 7. Bom, desenhando aqui os pontos, como eles estão na mesma reta, a gente já conclui que eles são alinhados. Mas nem sempre isso é possível. Por quê? Porque os pontos em questão aqui, eu já havia desenhado essa reta passando por eles. Mas, se eu tiver um número irracional, ou se eu tiver um número decimal, ou uma fração até mesmo, fica complicado de eu ter certeza, porque quando eu trato de unidade, não dá para saber realmente onde essa unidade está. Até mesmo a graduação de uma régua, se eu for desenhar, ela tem medida, então não dá para mim ter certeza fazendo o desenho. Eu posso ter uma noção de que eles estão alinhados, mas eu não posso ter a certeza. E aí eu tenho que partir para o segundo passo, que é o determinante. O determinante desses 3 pontos aqui, se der 0, esses pontos são exatamente alinhados. Se não der 0, eles não são. Então, eu vou fazer o determinante aqui do lado. E é bom que vocês vá lembrando aí o cálculo do determinante, que a gente vai ter que utilizar muito nesse conteúdo. Então, você tem as coordenadas x e y, x1, y1, x2 e y2. Então, posso pegar esses 3 aqui, independente da ordem. Então, nós temos ali 1 e 1, né? 2 valores ali para x e y. Nós temos ali no segundo 2 e 4. E aí nós temos 3 e 7. Essa última coluna sempre vai ser 1. Porque qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então ele não altera o resultado final em nada. Então isso aí é só para completar a nossa matriz. E aí, pela regra de Sarrus, a gente vai repetir essas duas primeiras colunas, como vocês já viram aí em anos anteriores. Então aqui você tem 1, 2 e 3. Aí aqui você tem 1, 4 e 7. E aí vamos passar mais aqui uma barra em pé aqui. E isso tem que dar 0. E aí pela regra de Sarrus, né, nós temos aqui a multiplicação, que é o produto desses aqui, né, que é chamado de diagonal principal. É a soma do produto desses números menos a soma do produto das diagonais secundárias. Então aqui você tem 1 vezes 4 vezes 1, aí você vai ter 4, mais o próximo produto. 1 vezes 1 vezes 3, nós temos 3, aí mais, aí você continua. Aí você tem aqui 1 vezes 2 vezes 7, então você tem 14, né? É só fazer a multiplicação. E aí menos, agora a multiplicação é dos valores da diagonal secundária. Então você tem esse aqui, né? Você tem essa diagonal aqui e essa diagonal aqui. Você tem 3 vezes 4, 12, né? Então a gente coloca o 12 aqui. Somado ao próximo produto, 7 vezes 1 dá 7. E aí mais 1 vezes 2 vai dar 2. E isso aqui tem que dar 0. Se der 0, né, eles são alinhados. E aí você tem 4 mais 3, eu tenho 7. E 7 mais 14, eu tenho 21, né? Aí menos o resultado que der ali. 12 mais 7, 19. 19 mais 2, 21.
E aí 21 igual a 0. 21 menos 21 dá 0. Como 0 é igual a 0, então a gente conclui que esse determinante é verdadeiro. Então a gente comprova que esses 3 pontos são alinhados. Aí vocês perguntam, mas de onde você tirou isso, professor? Bom, eu poderia até fazer a demonstração por que o determinante funciona para dizer se os pontos são alinhados ou não. Mas eu exigiria um certo recurso mais elaborado. Mas eu não vou deixar vocês na mão, né? Eu também postei lá no mural de avisos uma aula fazendo essa demonstração. Uma aula do portal da matemática. Então, aqueles que querem aprofundar o conteúdo podem estar vendo essa aula ou qualquer outra aula aí que seja confiável. Lembre-se, assistam aulas confiáveis para ter certeza que vocês estão realmente aprendendo da maneira correta. Então, a gente prova aqui que esses 3 pontos pertencem à mesma reta. Então, eu fiz a associação certa aqui no plano cartesiano. Então, fica claro, eu acredito, pelo determinante, o que seria o alinhamento de 3 pontos. É provar que esses 3 pontos pertencem à mesma reta. E no caso do determinante, é a maneira mais simples aí de se determinar esse alinhamento, ok? E aí, para que a gente vai utilizar isso? Justamente para começar a escrever essa equação que representa a reta no plano, ok? Então, vamos continuar. O que nós teremos aqui agora? Vamos determinar a equação geral da reta a partir de 2 pontos. Eu posso determinar a partir de um ponto? Posso se eu tiver uma inclinação. Mas se eu não tiver uma inclinação, eu terei que ter pelo menos 2 pontos. Então, para se determinar uma reta, precisamos de pelo menos 2 pontos, caso eu não tenha uma inclinação, que aí a gente vai ver mais à frente esse detalhe. Se tivermos um ponto apenas, fica complicado. Deixa eu desenhar aqui para vocês verem. Bom, eu posso ter uma reta aqui passando por A, que vai para cá. Pode ter uma reta passando por A, que vem para cá. Posso ter uma reta passando por A, que vem para cá. Posso ter uma que vem para cá. E eu não posso garantir que essas retas passam por B. Na realidade, só tem uma que passa por B. Então, se eu não tivesse o B, então teria infinitas retas. Por isso que eu estou falando que a gente tem que ter pelo menos 2 pontos. Porque se eu tivesse uma apenas, eu teria infinitas retas. A não ser que eu tenha uma inclinação, aí eu posso realmente dizer que é apenas uma reta, porque eu não vou ter a mesma inclinação para 2 retas. Não tem como. A não ser que elas sejam coincidentes, estejam no mesmo lugar geométrico, ok? Então, a gente já vê que eu tenho que ter pelo menos 2 pontos, que é o caso que eu coloquei aqui. Nós temos ali o ponto A e o ponto B, ok? E nós vamos usar o determinante para tentar determinar essa equação que vai passar por A e B. Então, eu já desenhei o ponto A e B e quero ver uma equação que representa essa reta que passa por esses 2 pontos. Então, é isso que eu estou querendo saber nesse problema. Então, qual é a reta que passa por esses 2 pontos? Visualmente, a gente já tem ela, mas visualmente não resolve o nosso problema, porque não dá para determinar o lugar de uma reta sem coordenadas, porque eu posso desenhar aqui com a caneta de uma espessura ou de uma espessura diferente, então não vai ser a mesma reta e elas vão passar em lugares diferentes por causa da espessura. Então, para me definir uma reta, eu tenho que ter uma expressão algébrica para fazer jus real ao nosso desenho, ok? Então, a gente parte aqui para o exemplo de número 2. Suponha que os pontos A, que a gente colocou ali no plano, e B, que estão no plano cartesiano, acima, tenham respectivamente, ou seja, na mesma ordem, as coordenadas -2 e 1, 2 e 4. Aí pergunta-se, qual é
a equação geral da reta que passa por esses pontos. Então você tem que ir para o ponto A, a coordenada menos 2 e 1. Isso é verdadeiro. Ó. Menos 2 para x, né? E você tem 1 aqui para y. Para o ponto B, você tem 2 e 4. Isso também é verdadeiro. Ó. Para x aqui, você tem 2 e para y você tem 4. E eu quero saber qual é a expressão algébrica que representa isso. Então vamos voltar e nos focar nessa matriz aqui que vai nos dar o determinante, ok? Então você tem aqui duas coordenadas, mas aqui eu tenho 3 coordenadas no nosso determinante. Então a gente pode aqui escolher qualquer um, a ordem aqui não vai importar. Então eu vou dizer que esse aqui seja o meu x1 e esse seja o meu y1, ou vice-versa, né? Poderia ser este. Então eu vou dizer que esse aqui é o meu x2 e esse daqui é o meu y2. A ordem não importa. Quem vai ser esse x e y? É o x e y que está presente na equação. Esse x e y pode ser as coordenadas de qualquer ponto da reta. E esses pontos vão estar alinhados com os pontos A e B. Por quê? Porque o determinante deles aqui, desses 2 pontos, com todos os outros pontos que é representado por x e y, dá 0. Então a gente, como vê que todos os pontos alinhados a esses 2 aqui formam uma reta, porque são infinitos pontos, e aí ele está igual a 0, então provamos que eles são alinhados, então a equação que vai gerar é a equação de todos os pontos que estão alinhados com A e B. Então aí a gente consegue determinar a equação geral da reta. Então vamos fazer esse determinante aqui, né? A mesma coisa que nós fizemos lá no início, né? Os valores numéricos. Então nós temos x e y. Aqui eu tenho menos 2 e 1, que são esses 2 valores aqui da primeira coordenada. E aqui você tem o que? Você tem 2 e 4. A terceira coluna é só preencher por 1, porque qualquer número vezes 1, ele mesmo não vai alterar o nosso resultado final. E aí repete-se as 2 primeiras colunas pelo teorema, pela regra de Sarrus. E aí aqui você vai ter x e y, que você tem menos 2 e 1. Aqui eu tenho 2 e 4. Aí eu fecho e isso tem que ser igual a 0. E aí nós vamos fazer a soma do produto das diagonais principais, que são essas aqui e essas aqui, né? Subtraído pela soma dos produtos das diagonais secundárias. Então vamos começar primeiro aqui pelas primárias. X vezes 1 vezes 1, aí eu tenho x. Y vezes 1 vezes 2, mais 2y. Aí você tem menos 2 vezes 1 vezes 4, menos vezes mais menos, né? Então você tem menos 8. E fechou, subtraído agora por quem? A soma do produto das diagonais secundárias. Só você fazer a multiplicação assim agora. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então aqui você tem 2. 4 vezes 1, 4. 4 vezes x, como é tudo positivo, mais 4x. E aí agora você tem 1 vezes menos 2, menos 2, menos 2 vezes y, menos 2y. E aí fechou, isso tem que ser igual a 0. E aí eu vou repetir esse parênteses porque não tem nada multiplicando aqui. Então basta repetir fora dos parênteses aqui esses valores. Aí 2y, aí menos 8. Aí agora aqui eu tenho um sinal de menos multiplicado por todos os sinais aqui de dentro dos parênteses. Como 2 não tem sinal, a gente já subentende que é positivo. Menos vezes mais, menos. Aí você tem 2, menos vezes mais, menos 4x.
Aí você tem menos vezes menos mais 2y. E tudo isso é igual a 0. Agora nós só podemos somar os termos semelhantes. Aqui é x, aqui é menos 4x. X menos 4x, aí você tem menos 3x. Aí você tem agora 2y menos 2y, mais 2y, mais 2y. Os dois é positivo, tá confundindo aqui com menos 4x. Mais 2y mais 2y, eu tenho mais 4y, certo? Vou acertar o x aqui. E aí você tem menos 2, menos 2, menos 8, aí você tem menos 10. E tudo isso é igual a 0. Então finalizou. Esse último aqui, como não tem mais termos semelhantes para estar somando, a gente diz que essa é a equação geral da minha reta. É isso daqui que vai gerar essa reta aqui no plano cartesiano, onde x e y são todas as coordenadas de todos os pontos que estão aqui, né, em cima dessa reta. E a junção de todos esses pontos formam, né, a nossa reta em si. Então isso daqui é como se eu estivesse escrevendo o desenho que está no plano cartesiano. Muito tranquilo, né? O determinante aí, você não precisa se preocupar com a ordem, você já tem o que você precisa aí para escrever essa equação. Ok? Vamos continuar então. Agora, o que eu fiz aqui? Eu desenhei 3 retas. E aí eu quero que vocês entendam também a questão de quando há uma interseção. Vocês já viram isso no primeiro ano, no segundo ano, lá no fundamental, só que de maneiras diferentes. E agora em geometria analítica, né, a gente não podia fugir disso daí. Então, o que é interseção entre retas? Essa interseção que a gente diz em matemática é o ponto em comum que existe entre duas ou mais retas. Poderia ter 1000 retas aqui. Se elas terem um ponto em comum, é a interseção entre essas retas. Que também é a solução de um sistema linear, um sistema de equações lineares que vocês estudaram no ano anterior. Vocês viram que até vocês poderiam aí, utilizar o determinante para estar calculando a solução desse sistema. Por isso que a gente usa o determinante para ver o alinhamento de 3 pontos. Consequentemente, a gente pode estar utilizando para ver a equação da reta. Por esse motivo aí. Ok? Porque o determinante é algo bem importante para estar aplicando. Então, esse pontinho aqui é o ponto de interseção, que está aqui pertencendo a essas 3 retas que eu desenhei aqui no plano cartesiano. E aí nós vamos aqui para esse problema de número 3, que está ilustrado aqui nesse plano cartesiano. A pergunta é: quais são as coordenadas x e y da interseção das retas menos 4x mais y mais 7 igual a 0, menos 3x mais 4y mais 2 igual a 0 e menos x mais 3y menos 1 igual a 0. Então essas 3 equações é o que representa o desenho dessas 3 retas. E aí eu quero descobrir o valor que está aqui, né, para x, e o valor de y, que nós não conhecemos. Então eu quero descobrir esses 2 valores. Mas esses 2 valores é um ponto em comum nesses 3, ou seja, x e y, x e y, x e y, nas 3 equações, nesse ponto em específico, tem o mesmo valor. Então a gente pode aí tentar resolver o sistema usando determinante ou usar o processo que eu vou colocar aqui para vocês, que é bem simples. Então vamos pensar aqui. Ó. Eu vou pegar 2 dessas, pode ser qualquer uma dessas 2. Vamos pegar essa aqui primeiro. Ó. Você tem aqui menos 4x mais y. Aí você tem mais 7. E isso é igual a 0. Aí eu vou isolar aqui uma variável. Poderia ser x ou y. Eu vou isolar y. Vou deixar y do lado esquerdo
e vou passar o restante tudo para o lado direito. Então, aqui é negativo, então para o lado direito vai ser positivo, 4x, aí menos 7. Por quê? Porque deste modo eu estou falando que y é essa expressão aqui, ó. Y tem um valor de 4x menos 7. E aí eu vou pegar uma segunda equação, qualquer uma delas, tá? Qualquer uma delas serve. Pode ser a segunda, a terceira, ou pegar a terceira. Então vou repetir aqui a terceira, x negativo mais 3y, e aí menos 1 é igual a 0. Quero isolar y, então vou deixar o 3y desse lado. Isso aqui é igual a quem? Menos x, passo para o outro lado, mais x. Aqui também é negativo, passo para o outro lado, positivo, mais 1. Só que o y não está sozinho aqui ainda, mas 3 multiplica y. Como 3 multiplica y, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, posso dizer que y é quem? X mais 1 dividido por 3. Então, este daqui, ó, é o valor de y. Espera aí, mas y pode ser 4x menos 7. E y também pode ser x mais 1 dividido por 3. Então, vou continuar desse lado aqui, já que esses dois valores são os valores de y, então eles são iguais. Porque esse é y e esse daqui também é y, então posso concluir que 4x menos 7 é igual a quem? X mais 1 dividido por 3, porque eles são iguais. Vou consertar esse 3 aqui, né? Então posso dizer que eles são iguais. Aqui embaixo do 4x menos 7, poderia colocar 1, porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Como eu tenho uma igualdade de frações, é só fazer a multiplicação aqui, utilizando a regrinha de 3. Aí você tem 3 vezes 4x, você tem 12x. 3 vezes menos 7, menos 21. E isso é igual a quem? Esse vezes esse. Então, qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, do lado de cá eu tenho x mais 1. E aí agora nós vamos separar os termos semelhantes. Então, você tem aqui 12x. Passando x para cá, fica negativo, né? Menos x é igual a quem? Aí você tem 1, continua. Menos 21, passa para o outro lado. Mais 21. E aí você terá 12x menos x, 11x. E isso é igual a 1 mais 21, 22. Então, como o x multiplica 11, x pode ser igual a quem? 22 dividido por 11. Então, a gente conclui que x é igual a 2. Então, já consegui descobrir o valor de x. Então, posso dizer que x é 2. Agora, nós precisamos descobrir o valor de y. Mas y é quem? 4x menos 7 ou x mais 1 dividido para 3. Mas eu já tenho x. Então, eu vou pegar esse último aqui. Poderia ser o outro, mas qualquer um vai dar o mesmo valor. Y pode ser 2 mais 1, trocando x por 2, dividido por 3. Y é igual a quem? 2 mais 1, 3. 3 dividido por 3 dá exatamente 1. A gente descobre, né, que a coordenada de y é 1. Que inclusive, né, já tinha até deixado a graduação aqui, ó. 1, 2 para x. Aqui você tem 1 para y, que é o que nós descobrimos aqui. Bem tranquilo, né, essa questão de interseção. Ou resolve-se o sistema de equações para descobrir o valor de x e de y, que aí vocês conseguem resolver o problema de maneira bem simples, né? Já pensou se vocês soubessem desse detalhe lá no segundo ano? Quantos sistemas de equações vocês poderiam resolver de maneira bem rápida, né? Ok? Bom, era isso que eu tinha para falar nessa aula de hoje. Explicar como calcular a equação geral de uma reta a partir de 2 pontos e falar sobre a interseção aí, de equações de reta,
interseção de retas em si, ok? Espero ter ajudado vocês nessa compreensão desses conteúdos relacionados à geometria analítica. E aí eu vou postar essa aula, mais 2 aulas do Portal da Matemática, para vocês conseguirem fazer de maneira, vamos dizer assim, mais fácil ou melhor as atividades que eu propus para vocês estarem fazendo. E façam, gente, que aí depois no final do trimestre tem a avaliação e aí vocês têm que estar preparados. Ok, gente? Para finalizar, né, gostaria de novamente agradecer a participação de todos. Muito obrigado pela participação de todos. E eu espero, né, que nas próximas aulas vocês tenham mais interesse e não fiquem presos a essa explicação. Vocês podem estar fazendo perguntas nos comentários particulares lá do Google. Aí sempre que possível eu estou respondendo. Eu tento responder todos, mas às vezes não é no tempo hábil, né? Tem alunos que me cobram, mas às vezes a gente tem algumas demandas na escola que às vezes eu não consigo responder no mesmo momento, mas assim que possível eu respondo a todos, ok? Mais uma vez, muito obrigado, né, gente? Tchau, tchau, e até a nossa próxima aula, que também será sobre geometria analítica. Tchau, tchau.